Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos a mais uma palavra aos pais. Seria ontem, não foi possível, então nós estaremos fazendo hoje. E o nosso tema de hoje é desfrutando bem de cada fase dos filhos. Cada fase, pensando aqui na infância, na adolescência, na juventude e até na fase adulta. Ainda que na fase adulta se espera que os filhos já estejam caminhando com as próprias pernas, como a gente costuma dizer popularmente. Ou seja, que eles até estejam em outra família, ou constituído família. Então, vamos pensar um pouco e refletir um pouco sobre este assunto importante, tendo em vista que se desperdiça muito as fases, o período em que os filhos estão em casa. Precisamos aprender a aproveitar melhor esse tempo. Para isso, nós vamos orar. Então, vamos à nossa reflexão. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o Teu nome. Nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pelo Teu amor e misericórdia. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos conduza nesse momento para que possamos refletir à luz da Tua palavra neste assunto importante, assunto relacionado à família, para que nós saibamos como educar, conduzir e nos relacionar bem com nossos filhos. Que o Senhor receba a nossa oração e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, o Salmo 127, versículo 3, ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Filho é bênção. Essa é uma afirmação importante que estamos trazendo à tona em nossos dias. Filho é bênção. São bênçãos de Deus. Bênçãos de verdade. Veja que ele chama de herança, né? Uma boa herança, uma dádiva graciosa do Senhor. Então, os filhos são alegrias dadas por Deus. Ou seja, os filhos, eles alegram e devem ser uma alegria ao coração dos seus pais. Lá em 3 João, o apóstolo João, ele se dirige à igreja no versículo 4, dizendo: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Provavelmente uma afirmação relacionada a filhos na fé. Essa é a maior certeza sobre o texto. De qualquer forma, ele mostra como filhos são alegria. E é a alegria de conduzir os filhos no Senhor. Filhos são alegria. E é natural isso. Nós pegamos uma criança no colo e ela naturalmente traz uma alegria. A delicadeza da criança, como é gostoso lidar com a criança, né? Poderíamos até mostrar o Lucas, né? Você olha para o Lucas, o que você naquele momento sente, né? Mesmo quando ele está traquinando, né, Lucas? Quando você está traquinando, diga quando você está traquinando. Olha você aqui, ó lá. Quando está traquinando, mas traz alegria. Então, criança, filho, é alegria, é bênção do Senhor. E isso naturalmente. Então, a gente tem que olhar para filho desse jeito, como bênção, como alegria. Filho como uma dádiva graciosa do Senhor. A gente não deve olhar de outra forma. Então, primeiro que eu quero que você pense, filho como alegria, como bênção, como algo bom, e bom da parte de Deus, algo que vem do Senhor. Mas filhos também são providência de Deus para o presente e para o futuro. E nós lemos, inclusive, no Salmo 127, quando
ele nos diz, no versículo de número 5, 127:5, que feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Filho, como um recurso que é uma bênção nos dias da necessidade, da luta, né? Porque os filhos também agregam na família mão de obra. Os filhos um dia vão cuidar dos pais. Então os filhos também são providência de Deus. Veja, o filho é alegria, você brinca com o filho, você pode se divertir. Você faz isso, você senta com o seu filho, você brinca, você ri, você assiste um desenho animado, você interage, curtindo naquele momento os filhos. Então, o filho como uma alegria, mas também como uma providência, porque os filhos vão crescendo. No início, é uma fase de muita responsabilidade, porque eles dependem 100% dos pais. Os filhos precisam que os pais estejam atentos, protegendo do mal, sustentando, cuidando de todas as suas necessidades. E assim os filhos, eles são uma responsabilidade. Mas eles vão crescer. E quando eles crescem, eles se tornam também uma mão de obra. Eles se tornam também aqueles que vão cuidar de seus pais. Filhos, então, como uma providência de Deus. É interessante que em nossos dias, as pessoas estão presas à questão do ter, que o filho se tornou o contrário. As pessoas pensam assim, eu não tenho dinheiro para ter filho. E em vez de elas olharem como filho como uma dádiva, uma providência de Deus, para, inclusive, a própria manutenção familiar, veem os filhos como despesa, apenas como despesa. Esse não é um olhar errado. Você não encontrará isso na Bíblia. Você não encontra na Bíblia filho como sinônimo de despesa. Você encontra na Bíblia filho como uma providência de Deus para, inclusive, o sustento familiar, para o cuidado, a proteção familiar. Não o contrário. Percebe, então, que o mundo distorce a verdadeira visão que deveríamos ter para com os filhos. E por causa desse olhar errado sobre quem são os filhos, muitos casais terminam deixando de ter filhos e justificando isso, pensando que é uma justificativa plausível, sem se perceber, por desconhecer a Bíblia, que não encontram na Bíblia essa justificativa, eles justificam dizendo que não tem condições financeiras para isso. E aí, a sabedoria popular contrapõe essa ideia. Observe, quantos filhos os seus avós tiveram? Ou pais? 5, 6, 7, 8, 10, alguns até 20 filhos. Me diga, eles conseguiram criar todos eles? Mesmo que com dificuldade? Sim. Depois se tornaram homens e mulheres que inclusive passaram a cuidar dos seus pais. Então, você observa na própria experiência popular, você observa a providência de Deus que capacitou seus avós, seus pais, seus bisavós a cuidarem, não só terem, mas cuidarem de seus filhos. Muito mais nós teremos condições em dias em que nós temos todo o conforto, todo tipo de tecnologia, de facilidade, e isso facilita mais ainda, portanto, o cuidado com os filhos. Filho é bênção, inclusive é uma providência de Deus. Eles um dia, inclusive, estarão sustentando, ou cuidando, ou ajudando os seus pais no cuidado para com eles. Mas filhos também são instrumentos para o aperfeiçoamento dos pais. Filho, ele é um instrumento dentro dessa oficina que é a família, para que nós também amadureçamos. Por exemplo, é com o filho que você precisa desenvolver mais ainda a responsabilidade. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa tantas vezes deixar de comprar uma coisa que você gostaria para si e comprar para os seus filhos porque eles precisam. Veja, você precisa ser responsável, dar prioridade às necessidades e não às vontades pessoais. Filho como um instrumento divino também, para que nós possamos amadurecer a nossa vida, crescer, aprender. Filhos nos ajudam a amadurecer a paciência. Quantas vezes você perdeu a paciência com o filho por causa da teimosia, por causa que repetiram diversas vezes os erros? Quantas vezes você precisou chamar a atenção
dos seus filhos sobre a mesma coisa. Isso não desenvolve a paciência? É claro que desenvolve. Observe que se você aproveitasse melhor a sua oficina familiar, ou seja, a família como um laboratório, uma oficina onde você pode ser trabalhado, você pode ser desenvolvido à luz da palavra de Deus, é claro. Se você aproveitasse melhor esse ambiente que Deus deu a você, você lá fora, nos relacionamentos diversos, no trabalho, dos estudos e até mesmo na igreja, você estaria se relacionando melhor porque desenvolveu a paciência em casa, desenvolveu responsabilidade em casa, desenvolveu o amor em casa, desenvolveu uma série de virtudes, de valores necessários para que a nossa vida seja uma vida agradável, inclusive ao Senhor. Então, veja que filho é bênção. Nós, como falamos, repetindo, filho é alegria. Se divirta com seu filho. Vai jogar videogame com seu filho, ou um jogo de mesa, ou brincar de carrinho, até mesmo de boneca. Vai andar de bicicleta, vai passear, jogar futebol. Filho traz alegria. Você já teve saudades do tempo antigo? Diz assim, como era bom ser criança. O filho possibilita isso. Pessoas de idade podem voltar a desfrutar de coisas da infância quando estão com os filhos, porque é o momento adequado para brincar com os filhos. Então, eles são alegrias. Alegrias que vêm da parte de Deus. Não apenas nisso, mas alegria pelo próprio fato de você poder estar com o filho que Deus deu a você. Providência, porque os filhos agregam no cuidado, na proteção, no sustento familiar. E instrumentos para trabalhar a nossa vida, porque Deus vai trabalhando a nossa vida dentro do ambiente familiar. Então, observando esses 3 pontos já, nós deveríamos dar muito valor ao ter filhos. Nossa sociedade trocou o filho pelo pet, pelo animal de estimação. Gosto bastante e recomendo, tem uma mensagem muito boa, O Poderoso Chefinho. É um desenho animado, nós temos inclusive, e que mostra como uma criança conta a sua experiência com o irmãozinho, que é o Poderoso Chefinho. E nessa experiência, ele está dentro daquela família, né, o Poderoso Chefinho, com a missão de vencer um plano maligno do dono de uma empresa de pets, que está maquinando fazer com que todas as pessoas substituam o amor que deveriam ter para com crianças, com bebês, com filhos, por amor a pets. Você acha mesmo que essa ideia surgiu do nada? Você acha que o filme não está querendo comunicar algo? Com certeza está. Ele está mostrando para você o que está acontecendo na realidade. O que está acontecendo é que o amor aos pets se tornou muito maior do que o amor aos bebês. E assim, as pessoas hoje priorizam ter um cãozinho, um gatinho, em vez de ter um filho. E isso não está, não é incomum, não é pouco o número de pessoas que estão querendo justificar ou substituir o ter um filho pelo pet, a fim de tentar ter alguma experiência semelhante. E, obviamente, isso não é ruim. Por quê? Porque filho é uma bênção de Deus. Filhos é que deveriam ser a nossa alegria. Nós deveríamos querer ter filhos. Não substitua filhos por pets. Você precisa, nesse ponto, é uma coisa importante, confiar em Deus. Você diz que confia em Deus, mas você confia desconfiando. Você diz que confia no Senhor, mas é aquele confiar meio desconfiado, como se dissesse assim, eu confio. Então Deus vai te dar capacidade de cuidar do filho, porque quem dá o filho é Deus. E você fica, não, mas eu acho que não. Então, observe que você precisa melhorar a sua relação de confiança com Deus. Deus é quem dá a vida e tira a vida. Ninguém nasce por acaso. Ninguém nasce porque simplesmente foi uma mera vontade de 2 pessoas.
Nós nascemos porque Deus quis que nós nascêssemos. Portanto, nós devemos confiar que Ele também pode nos dar a capacidade, inclusive financeira, para cuidar desses filhos que Ele nos dá. Filho é bênção. Eu quero que primeiro você olhe para isto. Filho como bênção, como uma bênção de Deus para a nossa vida em vários aspectos, como nós já falamos. Mas aí eu abro um parênteses para perguntar para você, já que estamos falando que filho é bênção, você tem sido uma bênção como filho de Deus? Você tem sido uma bênção para o Senhor? De forma que Deus olhe para você e se agrade de você, se alegre em você, e então você seja um instrumento de alegria, de satisfação, aquele que é bênção na vida, fazendo com que Deus seja glorificado por meio da sua vida. Você também deve ser uma bênção como filho, porque Deus nos chama de filhos. Deus nos chama de filhos por meio de Cristo Jesus, o seu Filho unigênito. E Ele nos trata como filhos. Tanto que Ele nos trata com amor, com bondade. E lá em Hebreus, capítulo 12, o autor diz que quando Deus nos disciplina, nos corrige, Ele está nos tratando como filhos. Caso não fôssemos filhos, Ele deixaria a gente fazer besteira, até que o dia Ele iria trazer o juízo sobre todos, e então nós iríamos juntos ser condenados como os demais. Mas por nos tratar como filhos, em vez de Ele nos abandonar aos nossos próprios pecados, Ele nos corrige como filhos, mostrando que Ele nos trata, de fato, como filhos que Ele ama em Cristo Jesus. Mas, pulando então, indo para o nosso ponto, a nossa questão, tema do nosso assunto, desfrute bem de cada fase do seu filho. Desfrute bem de cada fase. Lá em Deuteronômios, capítulo de número 6, Deuteronômio 6, a palavra do Senhor, no versículo 7, diz: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ele está se referindo ao ensinar a palavra do Senhor. Mas observe um detalhe importante. É que esses pais que estarão ensinando a palavra do Senhor, eles estão andando com os filhos. Então eles estão desfrutando, aproveitando cada momento da vida com os filhos. Eles estão andando com eles estão assentados na casa com eles estão indo ao deitar e estão presentes também ao levantar. Eles estão presentes na vida dos seus filhos. Você está presente na vida do seu filho? A nossa sociedade é demasiadamente materialista. Então nós nos preocupamos muito em nossos dias com coisas que a gente chamaria de sério. Não, as coisas que eu faço são sérias, normalmente relacionadas ao trabalho. Só que o interessante é que a coisa mais séria de nossa vida é a criação dos nossos filhos. Nossos filhos. Não tem nada mais sério do que a vida de um filho. Percebe que a gente trocou a ordem de valores. Nós falamos que somos pessoas que cuidam de coisas sérias. Mas me diga, você que tem filhos, existe alguma coisa mais séria do que a vida de um filho? Então a gente precisa saber desfrutar bem da vida deles. Ninguém está dizendo para você deixar de trabalhar, senão você também estará negligenciando a vida de seu filho. Como é que você vai dar o pão de cada dia? Todavia, você precisará saber dosar como você administra o seu tempo, inclusive por causa da presença com os seus filhos. Como é que você conhecerá seu filho? Muitos pais encontram-se com os filhos numa fase já mais amadurecida, 18 anos, digamos, 20 anos, ou quando vão casar os filhos, né? Está no casamento, e aí vê que ali eles percebem que os filhos estão indo, ali eles percebem que os filhos já não estarão mais em casa, e é então que eles atentam que às vezes não conhecem seus filhos. Eu não conheço meu filho, eu não sei o que ele gosta, não sei como foi a vida dele, como ele está, porque não aproveitaram, não andaram com os filhos, não sentaram com os filhos, não colocaram para dormir, não acordaram com os filhos, não fizeram parte da vida.
desfrutando de cada momento, de cada fase da vida dos filhos. E é por isso que depois eles não conhecem os seus filhos. Não há como conhecer alguém com quem você não convive. É preciso conviver para você conhecer. Então você precisa estar presente na vida dos filhos em todas as etapas. Por exemplo, na infância, seja criança com eles. Você não tem saudade às vezes da infância? Aproveite a fase infantil dos seus filhos para brincar. É um momento em que ninguém vai achar ruim, ninguém vai achar feio, ninguém vai dizer que você é um bobão, uma bobona, se você pegar um carrinho ou uma boneca para brincar com seus filhos. Porque você estará fazendo isso com os seus filhos, inclusive por amor aos seus filhos. É uma oportunidade sua de desfrutar de momentos gostosos da infância junto aos seus filhos. É um momento em que você pode pegar o videogame e começar a jogar com eles, e se divertir, e curtir, e participar da vida de seus filhos. Então, volte a ser criança. Volte a ser criança no relacionamento com o seu filho criança. Mas, além de você desfrutar daquele momento infantil, também não deixe de disciplinar o seu filho. São duas coisas importantes na infância. Além do cuidado material que eu sei que você tem dado, isso não precisamos falar, porque em linhas gerais, tendo em vista que a sociedade, como nós já falamos, é demasiadamente materialista, as pessoas estão sempre preocupadas com o ter. Então, roupa, comida, casa, isso elas dão. Dão até mais do que deveriam. Coisas que nem precisariam. Às vezes até fazendo algo ruim para os filhos, que é mimando os filhos quando não deveriam fazer isso. Só que o que os seus filhos precisam não é o ter. Eles precisam da presença, do amor, do carinho. Eles precisam da educação. E eu não me refiro a uma escola, porque escola não educa filhos. Escola traz informações acadêmicas para os nossos filhos. Apenas isso, não se iluda. É mais fácil seu filho aprender coisas ruins a respeito da educação moral dentro das escolas de nossos dias, do que eles serem educados por meio da instituição e demais, que são os coleguinhas, moralmente, tendo em vista que a nossa sociedade já está muito perdida em termos morais. Então, o que o seu filho precisa é de você. É de você. Então, de um lado, brinque. Faça parte. É a infância dele. Faça parte daquele momento. Brinque com o seu filho. Mas também não negligencie a disciplina. Lá em Provérbios 13, versículo 24, diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Uma criança. O livro de Provérbios tem um elemento bem interessante quando você vai lendo e observando a questão da relação do pai com o filho. O livro de Provérbios é basicamente um ensino de um pai para com o filho. Por isso, várias vezes você encontrará no livro de Provérbios, filho meu, e fala um monte de coisa. Filho meu, e fala outras coisas. Ou filhos. É a relação de um pai com seus filhos. O livro de Provérbios, ele mostra a presença do pai em todas as fases de seu filho. Desde o iniciozinho, que é exatamente o momento em que os filhos precisam ser protegidos das más influências, e você vai encontrar isso logo no início de Provérbios, até o momento em que ele casa. Ele passa por todas as fases e você vê que o livro de Provérbios termina com a mulher virtuosa, ou seja, aquele filho aconselhado conseguiu alcançar a bênção de ter uma boa esposa. Então, ele passou por todas as etapas, foi aconselhado por seu filho, por seu pai, e ao ouvir o seu pai, ele foi bem sucedido, alcançou as bênçãos, e assim cumprida foi a missão do pai em relacionado ao seu filho. Então, você precisa estar presente na vida do seu filho também na disciplina. É na infância que se disciplina. Não espere para a juventude. Não, está muito cedo para disciplinar. Não. Não são poucos também os pais que não conseguem ter controle de seus filhos. Não conseguem fazer com que os filhos obedeçam, se comportem, façam aquilo que
os pais mandam. Chega numa loja, eles fazem malcriação e os pais dão tudo o que querem. Chega numa igreja, um local onde devem se comportar e não conseguem, porque não foram ensinados. Então, o momento para educar os filhos sobre tudo que é necessário a respeito do comportamento, a respeito da vida humana, é na infância, começa na infância. Então, muito novos para isso não estão. Começa na infância. Então, corrija, discipline, eduque. Não subestime a capacidade de seu filho de aprender o que você ensina. É claro que você não vai usar um linguajar elevado para uma criança. Isso é desnecessário. Ainda que você verá que ele aprenderá com o tempo se você repetir demais. Porque nós temos a capacidade de aprender aquilo que nos é ensinado. Mas cada coisa no seu devido tempo. Então, aproveite a infância. Tanto desfrutando, brincando e se divertindo com seus filhos, quanto disciplinando, corrigindo e educando seus filhos. Aproveite também a adolescência. Ou seja, tem um momento que os seus filhos precisam de um suporte emocional muito grande. É aquele momento em que eles estão descobrindo algo novo neles mesmos, observando o mundo com um olhar diferente. Eles estão numa fase de transição entre a infância e a juventude. E eles precisam de muito apoio emocional. Eles precisam de alguém em quem confiar. Mas como é que eles vão confiar nos pais, em alguém, se essa pessoa não estiver junto a eles, não estiver dando suporte, não estiver disposto a ouvir, estiver disposto a caminhar junto? Então você precisa também andar com os seus filhos na adolescência. Converse. Você gosta de conversar com seus amigos, com suas amigas? Você gosta de ir para um restaurante, ou mesmo na rede social? Você gosta de interagir com amigos e amigas que você tem? Converse com seus filhos. Seu filho na adolescência precisa aprender que melhores amigos são os seus pais. Mas isso tem que ser uma verdade, não apenas da boca para fora. Olha, seu melhor amigo é seu pai. Mas se você nunca dialoga, nunca conversa, como será o melhor amigo? Então, converse, se interesse por aquilo que eles gostam, leia com eles, pergunte como eles estão, procure conhecer quais são as suas necessidades do coração. E assim, vá procurando suprir todas aquelas questões emocionais que você conhece, porque você já passou por isso. Eles precisam de suporte emocional. E você é a pessoa adequada para dar o suporte emocional, inclusive protegendo do mundo. Observe uma coisa interessante. Filhos que não tiveram suporte emocional na infância, na adolescência, o suporte do pai, da mãe, tudo na medida correta, eles ficam sujeitos a se entregar com muito mais facilidade para jovens lá fora, e se apaixonar com muito mais facilidade, porque eles têm uma carência que não fora preenchida pelos pais, que deveria ter sido preenchida pelos pais. Ou seja, os pais deveriam ter dado o amor que eles precisam, a amizade que eles precisam, e não tendo dado, eles vão procurar lá fora. E por isso a gente tem que ter esse cuidado de estar presente na vida dos seus filhos, acompanhando todas as fases da vida deles, protegendo-os para que eles não estejam sujeitos, não sejam presas fáceis de um mundo que jaz no maligno. Você precisa ter esse cuidado. Esteja presente na vida deles. O que eles precisam não é apenas de roupa, nem muito menos de um celular. O que eles precisam é do amor, do carinho, da presença, do cuidado. Para que, inclusive, entendam, no dia que as coisas não estiverem boas, por exemplo, financeiramente, no dia que a situação for mais difícil, eles têm mais facilidade de lidar com as dificuldades, têm mais facilidade de lidar com o que querer e não poder. Isso também será para eles um grande ensino para a fase adulta, porque quando lá na frente eles precisarem economizar ou se privar de coisas que gostariam de ter, eles terão mais facilidade por ter aprendido em casa. E isso também é importante para a educação de um filho. E a juventude? Eles cresceram, ainda não são adultos, e nem mesmo sendo adultos significa que estejam perfeitos. Todavia, eles estão amadurecendo, é o que se espera, por meio de um acompanhamento constante dos pais. Então, chegou na juventude, o que a gente faz?
Cuidado para não entregar os seus filhos para o mundo de tal modo que eles então sigam soltos, considerando-se independentes, e então sigam o próprio coração, que, a Bíblia diz, é corrupto mais do que todas as coisas. Como nós já falamos, eles precisam de amigos, só que os melhores amigos deveriam ser seus pais. Então, por que você não vai ao jogo de futebol com eles? Por que você não vai ao cinema com eles? Por que você não vai passear com eles, ou andar de bicicleta, ou mesmo assistir um filme em casa, comer num restaurante, passear para comprar a roupa que eles gostam, coisas dessa natureza? Participar da vida. Lembre-se, não é mais uma criança, então você não estará fazendo as mesmas coisas que fazia com seu filho quando era uma criança. Também não é mais um adolescente. E eles já começam a querer, então, ter aquele ar de adulto mesmo. Eles já são jovens e muito entendidos aos seus próprios olhos. O que nós fazemos? Nós acompanhamos a fase da vida deles, tentando participar da vida deles, para que eles encontrem na família todo o suporte, toda a companhia, tudo o que eles precisam. Isso tudo dentro do lar. Então, seja um amigo dos seus filhos. Converse, procure entender, procure acompanhar. Faça de seu filho também parte da sua vida. É a vida familiar. É a vida de toda a família. Aproveite o tempo que você tem. Aproveite os momentos que você recebeu. Porque, inclusive, eles passam. A gente só percebe que a vida passa rápida quando ela já está lá na frente. Só que nós podemos aproveitar a vida quando ainda está lá atrás. Quando as coisas estão no início. Antes de nós chegarmos à idade avançada, à velhice. E então olhamos para trás para dizer, puxa, como a vida passou rápida. E nem aproveitei como deveria. Então, faça bom proveito dos tempos, dos momentos que você pode ter com os seus filhos. Seja qual for a fase deles. Na infância, adolescência, na fase adulta. Aproveite os momentos de seus filhos. Cada um dos momentos. Mas eu diria que também na fase adulta. Realmente os filhos terão ido para a sua própria família, constituído o seu próprio lar. Os filhos terão, inclusive já filhos, você provavelmente terá seus netos. Mas isso não significa que eles deixam de ser filhos. Eles podem ainda ter os pais como amigos, como conselheiros, como pessoas que estarão acompanhando a vida deles e participando, inclusive, na educação dos netos, com toda aquela limitação necessária, porque os avós devem respeitar a educação que os pais dão aos seus filhos. Mas você pode participar da vida deles. Então participe da vida deles. Participe. Em cada momento da vida, aproveite. Aproveite o tempo. Como é que eu consigo fazer isso? Tá, pastor, eu entendi. Isso é o certo. É muito bom. Mas como eu faço para aproveitar bem o tempo? Aproveite bem o tempo administrando a sua agenda diária. A sua agenda mensal, a sua agenda semanal, a sua agenda anual. Você pode ter muitas agendas. E é até bom que tenha, porque aproveita melhor cada momento. Você pode ter uma agenda diária. O horário que você sai, o horário que você chega, o momento que você pode conversar com seus filhos. Você pode ter uma agenda semanal, os dias de trabalho, os dias de folga. Agora, ele quer a atenção. O Lucas. Traz o Lucas aí, para ver se ele fica quietinho por aqui. Vem, você quer aparecer aqui, rapaz? Olha ali, gosta, né? Então, aproveite. Oi, papai. Quer também, é? Então, vem pra cá. Vem. Pronto. Pronto. Olha aí. Os dois bebês. Quer outra terceira bebê também? Quer, bebê? Tem outra bebê ali. Só que não é mais bebê de 13 aninhos, né? Então, aproveite cada momento dos filhos fazendo uma agenda. Que horas você chega? Você chega às 7? Então você tem algum tempinho diário para perguntar como foi o dia, para conversar um pouco, para ler a Bíblia, para orar, para comer junto, para partilhar
daquilo que os filhos fizeram e até do que você fez, né? Contar um pouco sobre o seu trabalho. Durante a semana, você terá com certeza dia de folga. É uma bênção de Deus, inclusive, esse dia de folga que o Senhor nos deu. 6 dias trabalharás e 1 dia descansarás. Essa é uma bênção do Senhor. E é nesse dia que Deus nos deu em que você pode aproveitar melhor para estar com sua família, para brincar com seus filhos, para descansar, para conversar, para passear, fazer coisas diferentes. Então, você consegue administrar melhor a sua semana. Faça isso. Procure ter essa agenda diária e essa agenda semanal. Você otimiza seu tempo e aproveita melhor o tempo que você tem. Aproveita melhor os momentos que você terá, as oportunidades que você terá. Tem também a agenda anual, né? São as férias. Você tira férias uma vez por ano, 2 vezes por ano. Depende de como é administrado aí no seu trabalho. Mas nesse momento você pode aproveitar para fazer uma viagem. Se não pode fazer uma viagem, pode fazer uma boa agenda durante os 15 dias ou um mês de férias que você venha a ter, e que você possa estar curtindo melhor durante o tempo mais longo a vida de seus filhos. Você verá que essa interação constante trará no coração dos seus filhos marcas fortes e importantes. Eles se sentirão verdadeiramente amados. Eles verão que os pais não são apenas aqueles que proveem o que é necessário, os que dão a comida, os que dão a roupa, os que dão a casa. Eles sentirão que os pais são aqueles que amam, que cuidam, que protegem, que estão presentes, que são amigos. E isso durante anos, não é um dia, 2 dias, são anos. Nós teremos os primeiros anos da infância, a adolescência, a juventude. O seu filho terá essas marcas deixadas no coração deles. Quando eles estiverem mais velhos, não só poderão imitar aquilo que foi deixado, gravado no coração deles, passando para os filhos e educando, vivenciando a vida com os seus próprios filhos de forma semelhante, como eles terão uma relação com os seus pais, ainda uma relação não só duradoura, mas forte. Por quê? Porque foi realmente colocado, gravado no coração deles, essa relação de verdadeira amizade, de cuidado, que tem uma beleza em si mesmo, porque reflete a nossa relação com Deus. Deus nunca nos deixa, não importa quão velho você seja, Deus nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa seguir sozinho o caminho, Ele está sempre conosco. Salmo 23 nos diz que o Senhor tanto é o nosso pastor em bons momentos da vida, como também no vale da sombra da morte, de tal modo que o Senhor cuida de nós em todos os momentos dela, estando presente. É Ele quem ouve nossas orações, é Ele quem fala conosco por meio da sua palavra, é Ele quem nos adorna com sua graça diariamente. Ele está sempre presente, como um bom pai, cuidando de seus filhos. E Ele é que é o modelo perfeito. Você precisa de um modelo paterno? O modelo paterno é o próprio Deus. Deus é o modelo paterno. Então, quando você é um bom pai, quando você é uma boa mãe, você está imitando a Deus e glorificando a Deus, mostrando como é bonito, a beleza da vida nesse relacionamento entre pais e filhos. Então, queira desfrutar disso e faça isso com consciência, sabendo que tanto será uma bênção para você e para seu filho, como será também, com certeza, um instrumento para glorificar o Senhor. Uma bênção dentro da vida que é o instrumento para a glória de Deus. Viva melhor a vida dos seus filhos. Não desperdice os momentos. Não há nada mais sério do que a vida de um filho. Porque não somente é uma vida, mas porque ela é eterna. Lembre-se que a vida pode ser passageira, mas a alma de seu filho durará para sempre. E as marcas deixadas na alma de seu filho, a educação, elas têm implicações, frutos para a eternidade. Então não desperdice a vida de seus filhos, não desperdice os momentos que você tem para estar presente e educá-los
para viver com eles e aperfeiçoá-los. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por este momento. Um momento em que nós podemos pensar, refletir sobre a vida de nossos filhos. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos vivenciar a beleza da relação pais e filhos como instrumento para a Tua glória. Que o Senhor nos ajude a fazer isso da melhor forma possível, para que tanto seja para nós alegria, como para eles bênção, e seja, Senhor Deus, para o Senhor glória. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite e uma boa semana. Tchau.